coloquei aqui para gravar. Acho que aparece até para vocês aí que está gravando também. Aí, vamos lá. Veja, falando rapidamente aí, do que já viu, sempre gosto de fazer uma revisãozinha rápida, né? A gente falou aí sobre o tecido, estratificado, né? Não escamoso, estratificado, não queratinizado, onde tem essas células aí, basal, parabasal, intermediária e superficial, as células desse tecido epitelial, tá? E a gente já estudou cada tipo celular, certo? Cada tipo celular desse, viu as imagens, né? Traçou algumas características, e aí é bem interessante essa tabelinha. Essa tabelinha fui eu mesmo fiz, essa tabelinha, né? Onde tem cada tipo, cada célula, né? E cada tópicozinho aqui, ó. Cada variável, tamanho, forma, citoplasma e as características de cada um. Então, de forma resumida aí, você vê as características de todas as células e até compara elas entre si, em relação a essas características. Por exemplo, em relação ao tamanho, a célula basal, né? É o menor tipo celular, de 8 a 10 micrômetros. Já a superficial pode atingir até 60. Então, por essa tabelinha aí, dá para a gente poder avaliar bem aí cada característica. Certo? Então, resumidamente aí, forma otimizada. Aí a gente falou também sobre essa questão da lâmina basal e membrana basal. Lembrando que a membrana basal, a lâmina basal, né, ela faz parte da membrana basal. A membrana basal é toda esses componentes aqui, ó, que estão abaixo do tecido epitelial, certo? Estão ali abaixo do tecido epitelial. Então, a função da membrana basal é sustentar e nutrir esse tecido epitelial, certo? Então, quais são as primeiras células ali, ó, que têm contato com a membrana basal? As células basais. Tá? As células basais são aquelas que estão mais próximas ali da membrana basal, do tecido conjuntivo, e a superficial, as que estão mais distantes. Então, essa membrana basal, ela é constituída por essa lâmina basal. A lâmina basal, por sua vez, é composta pela lâmina rara, né, e pela lâmina densa. E aí, cada lâmina dessa, cada camadazinha dessa, tem uma função aí específica, tá? A lâmina rara, ela é onde as células basais vão se fixar, ó, através do glicocálice, certo? Então, eles vão se fixar ali através do glicocálice. O que é o glicocálice? São aquelas glicoproteínas que ficam na superfície celular, certo? Na superfície das células basais. E elas vão se fixar, certo? Através também de outras proteínas que vão contribuir, como a fibronectina, as integrinas. A lâmina densa, por sua vez, é aquela lâmina que está abaixo da lâmina rara e é principalmente aí composta por colágeno, certo? Por laminina, por proteoglicanos. É até uma função aí de filtrar, certo? Os componentes que vão chegar até o tecido epitelial e que também saem do tecido epitelial para o tecido conjuntivo. Isso faz parte, né, da membrana basal, né? Depois vai vir a lâmina reticular, formada principalmente por fibras reticulares, e por colágeno também, e as fibras colágenas, lâmina colágena, certo? Também formada aí pela proteína dos colágenos e, né, por essas fibras colágenas. Então, toda essa parte aí do tecido conjuntivo, ela serve aí tanto para fixar quanto para nutrir, né? E também para realizar essa troca aí de componentes entre o tecido conjuntivo e o tecido epitelial ali subjacente, acima desse tecido conjuntivo, certo? Então, aqui está uma figurazinha, representativa, onde tem as células basais e tem esse tecido conjuntivo abaixo dessas células basais. E entre eles a membrana basal. Falei também sobre metaplasia, né? Antes da metaplasia acontecer, vai acontecer uma fase de hiperplasia, ou seja, um aumento do número celular. E aí temos duas etapas de metaplasia.
a metaplasia imatura e a metaplasia madura. A gente falou sobre essa questão da metaplasia imatura e madura, certo? É importante que vocês, eu costumo, né, perguntar em prova, né, as características da metaplasia imatura, as características da metaplasia madura. Então, cite 3 diferenças entre a metaplasia imatura e a metaplasia madura. Certo? É importante saber isso aí. Tá? E essa metaplasia, ela acontece em que tipo celular? Nas células de reserva, certo? Células de reserva são aquelas células que vão sofrer a metaplasia. Então, elas vão se transformar aí nas células epiteliais no tecido escamoso, né? Células escamosas, tá? São aquelas células, né, que por ter essa propriedade aí metaplásica, elas também podem se tornar células glandulares, tá? Então, está ali entre um tipo celular e outro tipo celular. Oi. Quem vai perguntar alguma coisa? Desistiram? Foi sem querer aqui, professor. Ah, pronto, beleza. E aí são células que são dificilmente encontradas no esfregaço, certo? Dificilmente são encontradas. Até pela própria localização delas, né? Não é uma localização muito favorável, certo? Células de reserva. E elas, como é que elas vão ter, como vai ser a aparência dessas células? Vão ter uma aparência similar das células basais, certo? Um pouquinho menor, células que têm pouquíssimo citoplasma. Certo? Se você for ver aqui, ó, a figurazinha dela, células têm pouquíssimo citoplasma aí basófilo, mais denso, né? A atividade metabólica dessas células são mais elevadas, né? A relação núcleo-citoplasma é bastante alta, né? O núcleo aí ocupando quase todo o espaço, né, intracelular, e o núcleo granular, tá? Elas podem ser confundidas aí com o HCl. Mais tarde a gente vai ver, né, o que significa esse HCl. Ela vai aprender como as características citomorfológicas do HCl, certo? O HCl é aquela fase displásica, né, de alto grau, tá? Lesão de alto grau. E aí tem as características dessas células, né? Elevada relação do citoplasma escasso, delicado, né? Pode apresentar vaporização. Às vezes os limites citoplasmáticos dessas células são mal definidos, né? São células arredondadas, os núcleos também são arredondados, centralizados. Como eu falei, né? A cromatina granular. Então, são aí características dessas células de reserva. Também posso perguntar em prova, né? Cite qual a importância das células de reserva, certo? Cite 3 características da célula de reserva, qual a importância dessas células, né? O que essas células fazem, certo? Interessante também aí dar um destaque nessas células aí, tá? E aí tá as etapas da metaplasia, né? Primeiro acontece a hiperplasia, depois essas células começam a se modificar, né? Aí que a gente chama de metaplasia imatura, depois vem a metaplasia madura, certo? Obviamente, as células metaplásicas que estão na fase aí madura, elas estão mais próximas, né, de se tornar uma célula escamosa. Então, já adiantando as características dessas células, né, quando evolui da imatura para madura, quanto mais maduras essas células metaplásicas forem, mais próximas as características delas serão de células escamosas. Certo? E aí, né, aquela região da JEC, aquela região de encontro desses dois tecidos, onde essas células de reserva vão estar presentes, né, e vão se transformar nas células escamosas, aí representando aí essas células metaplásicas, né, de forma didática, como é que elas podem surgir, né, dá para se notar logo que elas têm um formato variado, né? Então, eles podem apresentar de forma mais alongada, certo? Forma mais alongada, né? Forma mais fusiforme,
tá? De forma estrelada, então é uma variedade de formas celulares também. Os núcleos também, né? Pode também a forma mais ovalada, a forma mais arredondada, tá? Núcleo mais centralizado, mais localizado na periferia. Então, aí falando, revisando aí um pouco sobre essas células, né, células metaplásticas imaturas são aquelas células que têm um tamanho aproximado das células parabasais. Como eu falei, ó, tem várias formas, né? A relação núcleo-citoplasma está um pouco elevada, o núcleo dessas células é um pouco aumentado, tá? Se a gente for ver aqui, ó, são células que estão citoplasma mais denso, citoplasma delicado, né? Em alguns momentos, né, a gente vê aí faltando, né, esse citoplasma, é o citoplasma mais delicado. Esses limites citoplasmáticos às vezes são mal definidos, né? Existem várias projeções citoplasmáticas. A gente vê aqui, ó, essas projeções, tá? Então, essas projeções citoplasmáticas, né, são células que têm essas projeções, tá? O citoplasma denso, o citoplasma é bem um azul mais escurecido, né? A gente vê essa relação do citoplasma aumentado, né? Vê que essas células elas têm um citoplasma, né? Não é um citoplasma abundante, é um citoplasma mais escasso, tá vendo? Ó, pouco citoplasma. Então, o núcleo quase que ocupa quase todo, o núcleo ocupa um espaço importante, né? Dentro da célula. O núcleo granular, dá para ver, né? Que a gente consegue ver o interior do núcleo. Então, um núcleo granular, dá para ver nucleolo, certo? E o tamanho aí mais reduzido, certo? O tamanho é reduzido. Dá para ver aqui os polimorfos nucleares, né? Você vê que em relação a essas células, vê que eles não variam tanto, não são tão diferentes em relação ao tamanho, né? Em relação a esses polimorfos nucleares, certo? Projeções, ó, projeções citoplasmáticas. Então, dá para notar bem aí quando é que essas células metaplásicas, saber reconhecer essas células metaplásicas. Se vocês forem perceber, né, como é que a gente sabe que é uma célula metaplásica? A gente pensa na célula escamosa, né? Célula basal, parabasal, superficial, intermediária, ou então pensa numa célula glandular, e você vê que essas células aqui elas nem se assemelham a uma célula do tipo escamosa, nem se assemelham a uma célula do tipo glandular. Então, elas são um meio termo, né? Entre os dois tipos celulares, certo? Pode apresentar também vascularização do citoplasma. Então, ó, vê aí citoplasma bem denso, né? Citoplasma bem denso. Esse aqui está um citoplasma mais denso do que a forma anterior. Certo? Um núcleo um pouco aumentado. Essa relação do citoplasma um pouco aumentada também, ó. Citoplasma mais escurecido. Pode aparecer de forma mais arredondada também. Certo? Aqui, ó, a gente já vê, a gente anota aqui também, ó. A gente anota uma vaporização do citoplasma, né? Essas bolinhas dentro do citoplasma. Tá? O núcleo aumentado, né? Essa borda nuclear também pode estar um pouco mais espessa. A gente vê, né? Em algumas células aqui, que essa borda nuclear está um pouco mais espessada. Certo? O citoplasma granular, né? Para notar bem essa cromatina granular, essas projeções, né? Você vê que o citoplasma é bem delicado. Em algumas partes, você vê que parece que está faltando o citoplasma, certo? Como aqui, por exemplo. Né? E as projeções, né? Esse aspecto meio fusiforme, tá? São características aí que podem ser observadas nesse tipo de célula. Aqui também, né? Você vê que aqui o citoplasma ainda é mais escasso. Ó, o citoplasma é muito mais escasso, certo? Denso, né? E os núcleos aqui, ó, em relação ao citoplasma mais elevado nessas células. Ó, vascularização intracitoplasmática, dá para ver aqui bem, ó.
Existem vacúolos, né, dentro dessas células, microvacúolos. Tá? Tô conseguindo entender aí, minha gente? Dá sim, professor. Tá dando para acompanhar. Pronto, ótimo, então. E quanto às células maduras, elas são um pouco maiores, tá? Em relação às células as metaplásticas imaturas. Mas em relação às características são bem similares. Né? Você vê que, se você for ver aqui, ó, os mesmos prolongamentos, né? A forma variada, o citoplasma denso, certo? É característico aí. Se nas células de metaplásticas maduras, isso é numa intensidade muito menor, certo? Se você for ver as células metaplásticas maduras, elas são um pouco maiores, né? Vou diferenciar aí metaplasia madura da imatura. As metaplásticas maduras, elas têm um tamanho maior, né? Um tamanho aí comparável com uma célula intermediária, são mais arredondadas, né? Você vê que elas podem também aparecer com outras formas, certo? Como acontece também com as células metaplásticas imaturas, mas, por sua vez, as maduras, isso acontece de forma menos intensa. Né? Se for comparar aí uma com a outra, a chance de encontrar formas variadas, né, na metaplasia imatura é muito maior. Aqui já prevalece um pouco esse aspecto mais arredondado. E se você for ver, ó, o citoplasma dessas células é mais abundante. Essas células têm mais citoplasma, certo? Que as células metaplásticas imaturas. E eu comparei, não sei se você lembra que eu comparei essas células metaplásticas com os polimorfos nucleares, né? Aqui a gente observa aqui um polimorfo nuclear, aqui outro polimorfo nuclear também. E se você for comparar aí, ó, a diferença, se você for comparar aí a diferença entre o tamanho desses dois tipos de célula, você vê que a proporção é bem maior, né? Bem maior. Não sei se você lembra, mas eu comparei também a célula metaplástica imatura com o polimorfo nuclear, e você vê que os tamanhos eram um pouco parecidos, né? Aqui, ó, quando vamos fazer esse mesmo tipo de comparação, a gente vê que a célula é mais madura, né? A metaplasia madura, ela é bem maior que o polimorfo nuclear. Tu vê esse tamanho nuclear é bastante relevante, como diferença entre as duas metaplasias. Certo? Citoplasma denso, né? Também vai acontecer aqui. Ó, citoplasma mais escuro, né? Mais denso. A relação do citoplasma aqui é bem menor, né? Em relação à metaplasia madura. Aqui tem muito mais citoplasma. Mas ela pode aparecer também, ó, de forma mais alongada, né? Mais achatada, né? E esse aspecto aqui, ó, como um todo, né? Esse aspecto aí de um grupamento mais frouxo. Você vê que elas não são coladas entre si, né? Tem essa diferençazinha aqui entre uma célula e outra, como se fosse justamente uma calçada de pedras mesmo. Como se uma célula se encaixasse na outra. Certo? Pode apresentar essa vacuolização no citoplasma. Ó, isso aqui são vacúolos, certo? Entre os citoplasmáticos. Outra característica também dessas células, né? Elas têm pode apresentar com dupla cor. Se você for ver aqui, ó, essas células, elas são, dá para ver aqui, ó, os microvacúolos, né? Como se fossem essas bolhas brancas aqui dentro do citoplasma, né? Mas né, o que eu estava falando em relação à cor, você vê que perto do núcleo tem uma cor mais rosada, né? Uma cor mais puxada para eosinofilia. Já a margem, né, a periferia dessas células já tem uma cor mais basófila, né? Mais azulada, mais arroxeada, certo? Também é uma característica aí, né? Pode ter essa dupla coloração, tá? É bem nítido aqui, ó, os microvacúolos. Cadê? É bem nítido aqui, ó, os microvacúolos nessas células, tá vendo? Essa célula aqui é meio cheia de vacúolos. Vê a borda também, ó.
uma borda mais delicada, né? Deixa eu botar aqui para gravar. Pronto, coloquei. Aí, ó, essa célula aqui azul já é uma célula, né, madura, que é uma célula o quê? Superficial, né? Um núcleo bastante piquinótico, né? O núcleo está bem escuro, mas você vê pela forma dela, ó, forma Professor. poligonal. Oi. Professor, Oi? mas a madura não é essa de cima, mais escura? Essa que está em azul. Ah, não é essa outra não, né? Vá, mais em cima dela. Mais... Ah, ela é mais que tá, ela é maior que tá, a mais em cima é ela, Isso, né? isso, essa daí, essa de cima. Essa que está em cima da seta. Essa aqui? Não, de cima. Isso, é onde a seta azul agora, isso. Você fala essa É. aqui, essa de verde. Isso, é. Isso, exatamente. Essa mesmo. Aqui tá bem cortado, né? Mas aqui também aqui tá parecendo Sim. uma célula superficial. A gente vai ver pelo núcleo, o núcleo já tá piquinótico, né? Tem pelo formato aqui dela, tá cortado aqui, mas ela tá parecendo uma célula igual essa aqui, igual essa azul, certo? Já é uma célula madura, certo? Sim. Já é uma célula madura. Ok. Tá? Se liga que já está no aumento. É bom sempre vocês prestarem atenção quando forem quando forem visualizar as imagens, prestar atenção aqui no aumento, certo? No aumento dessa imagem. Você vê que aí está no aumento de 400 vezes. 400 vezes é na lente de 40 vezes, né? Já é no aumento já é acima, né? Geralmente ele visualiza, a gente lê uma lâmina de citologia no aumento de 10 vezes, certo? Aí já está no aumento na lente de 10 vezes. Aí já está na lente de 40, né? Que dá esse aumento de 400 vezes. Então já é uma imagem mais aproximada, né? Uma imagem maior. E aí a gente vê aqui, ó, esses... A gente vê esses... Cadê? A gente visualiza esses... Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Esses... Parece uns risquinhos, né? Vocês estão verificando aí, ó. Esses risquinhos. Aqui são os bacilos, certo? São os bacilos aí que fazem parte da microbiota lá da região do colo do útero e região vaginal, certo? Lactobacilos. Certo? Esses risquinhos aí. Isso aí não é nada anormal também, certo? É normal. A presença do lactobacilos ele faz parte da microbiota, né? Em relação à parte hormonal, né, lembrando que o hipotálamo, né, ele junto com a hipófise, né, ele é que vai ter um estímulo, né, para poder agir sobre as gônadas, né? A hipófise ele pode ser anterior ou posterior, certo? Lembra que a hipófise anterior ou adenopófise é que vai produzir esses hormônios gonadotróficos, ou seja, aqueles hormônios que vão agir sobre as gônadas, que no caso das mulheres vai ser os ovários, né? Então, esses hormônios é o FSH e o LH. Lembrando que o FSH é aquele que vai estimular a produção do estrógeno, certo? O FSH, a produção do estrógeno, e o LH, a produção da progesterona. Lembrando que o estrógeno é aquele hormônio que vai ser responsável pelas características secundárias femininas, certo? O estrógeno. Ele também vai ser importante aí para manter, né, aquele tecido escamoso, né, no colo do útero, na ectocervix. Então, vai provocar o amadurecimento dessas células, desse tecido, enquanto a progesterona é aquele hormônio que vai ser importante aí na questão do endométrio, certo? A progesterona.
A progesterona vai ser importante para manter, no caso aí de haver a fecundação, né? A fertilização, ele vai ser importante para manter aquela gravidez ali no início dela, né? Manter o embrião fixo ao endométrio. Ele vai agir sobre o endométrio para que esse endométrio ele se desenvolva, tá? E aí o FSH, né, aquele que é o folículo estimulante, ele vai provocar o desenvolvimento do folículo, certo? E aí, junto com o pico do FSH, do LH, vai haver a ovulação, que é a liberação desse gameta feminino, né? O óvulo, ou ovócito secundário, também chamado. Aqui tem um resuminho, né? Então, o complexo hipotálamo e hipófise vai fazer com que esse FSH e esse LH sejam produzidos e secretados, e eles vão agir sobre os ovários. O FSH estimula a produção de estrógeno por esse ovário, o LH estimula a produção dessa progesterona pelo ovário. O estrógeno é relacionado aos caracteres secundários femininos, certo? E aí há um amadurecimento do tecido escamoso. E a progesterona vai ser aquele importante aí que vai agir sobre o endométrio, né? Para preparar aí para receber o embrião, né? O embrião se fixar nesse endométrio. E também manter aí a gravidez aí no seu início, certo? Progesterona. Aí que fala basicamente isso, né? As funções de cada hormônio, tá? E lembrando que esses hormônios, eles se autorregulam, né? No mecanismo de feedback, né? Feedback negativo, por exemplo. Existe muito estrógeno, né? O próprio estrógeno, ele emite um sinal para a hipófise, aí sobre a hipófise lá, de modo a diminuir essa produção dos hormônios gonadotróficos para produzir menos hormônio pelo ovário, certo? Então, é um mecanismo de autorregulação, certo? Aqui para manter a homeostase, os níveis aí em equilíbrio desses hormônios femininos. E aí, como eu falei, nesse pico, né, de LH e FSH, é que vai acontecer a ovulação. Professor? Oi? Pode falar, Marcelo. Regulam, por favor. Oi? Oi? O senhor pode repetir os hormônios sobre como que eles se autorregulam? Posso, sim. Aqui, Por favor. pronto. Aqui é o seguinte, né? É um mecanismo de feedback. Então, veja, o hipotálamo, ele emite um sinal para a hipófise, né? E a hipófise libera esses hormônios gonadotróficos. Quem são os hormônios gonadotróficos? O FSH e o LH, certo? Então, esse FSH e esse LH, ele vai agir, né, sobre os ovários. Professor, tem hora que a Professor, gente deu não uma tá travada. entendendo. O senhor pode repetir? Repito, sim, repito. Aham. Pronto, vou repetir aqui. Então, veja, o hipotálamo, né, ele vai liberar, né, ele vai emitir esse sinal para a hipófise, né, e a hipófise libera os hormônios gonadotróficos. Quem são os hormônios gonadotróficos? O LH e o FSH. Certo? Esse FSH e esse LH, ele age sobre os ovários. E aí os ovários vão emitir, vão produzir Tá progesterona. cortando, prof. A gente não tá entendendo nada. Tá Não está cortando. saindo nada não, professor. Pode estar oscilando, né? O sinal na internet. Aí esteja causando isso. Né? Tanto aí, Entendo. não sei se está acontecendo com todo mundo, mas pode também ser o sinal de vocês também, né? Ó, de qualquer Não, maneira, eu acho que é o seu, porque ninguém escuta o senhor. O senhor tá me escutando bem? eu tô escutando você bem. Pronto, a gente não escuta. Quando o senhor começa a explicação dele, começa a dar defeito no seu áudio. Mas tava bom o áudio. Tava normal. Começou a travar só agora nessa explicação. Pronto, mas não se aveste não, minha gente, não se aveste não, porque eu coloquei aqui para... Se o senhor puder explicar de novo para ver se ela entra limpo agora. Não, repito, sim, repito.
E assim, não se reveste não, porque eu coloquei também para gravar, tá? Então, a gravação aqui, como é minha, então a gravação ela vai sair normal. Não vai sair com corte, não. Certo? Então, aí, vocês me pedem para repetir. E qualquer coisa também tem a opção de vocês reverem novamente, através da gravação. Certo? Inclusive, a primeira parte da gravação, essa primeira partezinha, eu já mandei já para o WhatsApp de Cris. Certo? Quando estava aqui no momento do corte, eu já mandei lá para o WhatsApp dela. E essa primeira parte aí já deve estar com ela já, para ela repassar para vocês. Certo? Então, voltando aí. Joia. Então, voltando nessa questão aí desse mecanismo aí de controle da homeostase dos hormônios femininos, né? Lembrando que o hipotálamo, ele emite um sinal para a hipófise, e a hipófise libera esses hormônios gonadotróficos, certo? Quem são esses hormônios gonadotróficos? O LH e o FSH, certo? Esses dois hormônios vão agir sobre os ovários, estimulando esse ovário a produzir estrógeno e progesterona, certo? O que acontece se haver um excesso desses hormônios? O próprio estrógeno e a própria progesterona, eles no mecanismo aí de feedback negativo, eles agem aí sobre a hipófise. Falando, ó hipófise, libera menos sinal aí, certo? Produz menos FSH, produz menos LH, porque eu já tá bastante quantidade aqui de estrógeno e progesterona, então não precisa de mais. Então limite o sinal aí para a hipófise induzir menos essa produção, que está em excesso. Isso acontece tanto a nível de hipófise quanto a nível de hipotálamo, certo? Esse mecanismo de feedback negativo. Estão vendo aqui, ó? Sai do ovário, né? E vai agir sobre a hipófise. Sai do ovário e vai agir sobre o hipotálamo. Porque se ele inibir a produção desses hormônios que induzem a produção dele, então, como consequência, vai haver uma menor produção desses hormônios. Certo? Da mesma maneira também que acontece o feedback negativo, também pode acontecer o feedback positivo. Tá? Ou seja, eles estimulam a própria produção deles. Aí, caso seja necessário, uma maior quantidade. Tá certo? Pronto, beleza. Interajam aí, viu, minha gente? Para eu ter o feedback de vocês. Aproveitando aí o tempo feedback, né? Tá joia. Então, veja aí, ó. Deixa eu botar aqui para riscar. Então, veja, aqui esses hormônios, né, eles, à medida que vai acontecendo o ciclo menstrual, eles vão aumentando em quantidade, né, até que acontece o pico deles, ó, o pico de LH e o pico de FSH. O que acontece quando existe o pico desses hormônios? Ó, acontece a ovulação, certo? Ou seja, o folículo vai se desenvolvendo, vai amadurecendo, até que no pico desses dois hormônios, o ovócito secundário, né, o gameto feminino, é liberado, certo? Aqui também, ó, pico de estrógeno, certo? Estradiol é o estrógeno. E aí a progesterona também vem crescendo a sua produção. O corpo lúteo, que é responsável pela produção dessa progesterona. E o que acontece? Essa progesterona ela vai atingir um pico quando o corpo do lúteo está mais desenvolvido possível, certo? Então, o que acontece aí, certo? Numa situação de não gravidez, né? Essa progesterona ela vai atingir um pico e à medida que esse corpo lúteo ele vai atrofiando, ó, a progesterona ela vai caindo, certo? É uma relação direta aí com o corpo lúteo. Então, o corpo lúteo vai diminuindo, vai atrofiando, a progesterona também vai diminuindo em suas quantidades. Se acontecer aí, no caso de uma fecundação, né? Acontecer a fecundação. O que é que vai acontecer com os níveis de progesterona? Os níveis de progesterona, em vez de eles ficarem aqui, ó,
os níveis de progesterona, eles vão se manter, em vez de cair, eles vão se manter. Ó. Numa situação de gravidez, esse nível de progesterona ele se mantém alto, certo? E o que acontece, e o que aconteceria com esse corpo lúteo? Né? Ele não se atrofiaria, certo? Porque justamente a permanência desse corpo lúteo é que vai manter esse nível de progesterona alto, certo? Isso no caso de fecundação, no caso de gravidez. No caso de não haver gravidez, aí sim, o corpo lúteo atrofia, o nível de progesterona cai. Então, esse hormônio progesterona, ele é utilizado aí para os testes de gravidez, certo? Os testes de gravidez aí, eles medem esse nível de progesterona, porque na mulher grávida, esse nível de progesterona eles vão estar como? Vão estar aqui, ó, vão estar elevados, vão se manter elevados. E por que ele se mantém elevado? Porque o corpo lúteo ele vai permanecer desse jeito aqui, ó. Vai permanecer desenvolvido, não vai se atrofiar, certo? E aí o que acontece em relação ao tecido lá escamoso, né? Que está estudando ele? As células basais, parabasais, intermediárias e superficiais. É considerada aí a primeira fase do ciclo, né? O início do ciclo é considerado o primeiro dia de sangramento, tá? Então, o primeiro dia que a mulher sangra é considerado o primeiro dia do ciclo menstrual. Então, essa primeira fase aí, considerada aí do primeiro ao quinto dia do ciclo, ou seja, o primeiro dia de sangramento até o quinto dia, após o primeiro dia de sangramento, né, vai haver células superficiais, certo? Presença de células superficiais. Então, vai lá ver o tecido, como é que ele está. Vai haver células superficiais. Desse modo que ele... Então, vai haver a presença de células superficiais, mas o predomínio é o quê? De células intermediárias. Certo? Predomínio de células intermediárias. Pode aparecer células glandulares? Pode, né? Isso aqui vai mais depender mais da coleta, né? Então, a coleta bem feita, ela tem, existe a presença de células glandulares, ou seja, das células endocervicais, tá? Então, na primeira fase do ciclo, qual é o predomínio, quais células que predominam? As células intermediárias, certo? E aí, essa primeira fase do ciclo é uma fase que é bastante rica, né, em componentes. Bastante rica. Então, o que é que vai haver também nessa fase? Ó, lembrando que as células profundas, elas nunca vão ser comuns em nenhuma fase do ciclo. Certo? Nem na primeira fase, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta. Células profundas, elas vão ser sempre incomuns. Certo? Quando é que as células profundas... Não sei porque está aparecendo isso aí na frente. Quando é que as células profundas, elas vão ser frequentes na situação de atrofia. Certo? Situação de atrofia. Não sei porque está aparecendo esse quadrado aí preto na frente aí. Acho que agora desapareceu. Não, reapareceu novamente. Enfim. O que é que também vai existir nessa fase? Certo? Células endometriais. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó, células endometriais. Certo? As células endometriais, elas já aparecem nas duas primeiras fases dos ciclos. Certo? Na primeira fase e na segunda fase. Veja que nessa fase, ó, vão ter numerosas hemácias, certo? Numerosos leucócitos, estiócitos,
a questão do débris celular, só que a sujeira, lise, né, pedaço de célula, tá? Vai acontecer bastante aí. Esses bacilos de Doderlein, né, que são os bacilos são os lactobacilos, tá? Também podem aparecer. Então, é uma fase aí que bastante rica de componentes, tá? Predomínio de células, parece células superficiais, mas o predomínio de células intermediárias, hemácias são numerosas, muco, né, leucócitos, estiócitos, né, células glandulares, células endometriais, presença do débris celular. Então, é uma fase bastante rica aí de componentes, tá? Então, a citologia hormonal é um tipo também de serviço, né, que pode ser feito aí, tá? Avaliar esse tecido escamoso da mulher de acordo com as fases do ciclo menstrual, para ver se realmente estão correspondentes, está tudo direitinho ali, a questão hormonal feminina. Aí temos a segunda fase do ciclo, certo? Que é a fase proliferativa, que é do 5º ao 10º dia. Avisou aqui que daqui a 10 minutos ele vai cortar, né? Então, vamos lá. Mas aí, quando cair, a gente recomeça novamente. A 5ª fase do ciclo, né? A fase do 5º, a segunda fase do ciclo, do 5º ao 10º dia. Essas células superficiais, ela aumentam em quantidade. Veja, essas células superficiais, à medida que as fases dos ciclos vão avançando, a quantidade de células superficiais também vão aumentando, certo? Essas células superficiais, elas vão atingir um pico de sua quantidade na terceira fase do ciclo. É quando elas vão predominar. Então, elas aparecem na primeira fase, na segunda fase vão estar em um número um pouquinho aumentado, e na terceira fase, o predomínio vai ser delas. Nessa segunda fase, o predomínio ainda é de células intermediárias. Certo? O predomínio ainda é de células intermediárias. Células profundas, né? Lembrando que as células profundas sempre vão ser incomuns. Elas nunca vão ser maioria. Vão aparecer aí de modo raro. E aí, ó, pode também aparecer células glandulares. Células glandulares também, elas não têm restrição em relação à fase do ciclo, não. Tá? Células glandulares, elas podem aparecer em qualquer fase do ciclo. Já as endometriais, nas 2 primeiras fases, elas vão aparecer. Aí veja aqui, ó, em relação à quantidade do número de hemácias. O número de hemácias vai diminuir, ó. Hemácias, leucócitos, estiócitos, débris celular também, bacilos, a quantidade de muco, tudo vai diminuir, certo? O único que aumentou aí foi quem? Foram as células superficiais. Então, vejam, a fase proliferativa já começa já o número de células superficiais a aumentar, certo? A gente consegue identificar aqui, por exemplo, aqui, ó, nessas imagens, essa primeira imagem aqui. Quem são células superficiais aqui nessa primeira imagem? Vocês podem falar? Como é, professor? Nessa primeira imagem aqui, né? Esse primeiro quadrado aqui. Vocês conseguem visualizar aqui células superficiais? Ou não? São essas mais rosadas? Isso, né? Aqui é célula superficial. Tá? Célula superficial. Tá? São duas células superficiais aí. O resto, na sobrando maioria, são células intermediárias, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma superficial, mas... acho que não, são essas mesmas. Tá? Aqui já tem mais, né?
Aqui já vi várias células superficiais. Ó. Você vê que o núcleo é equinótico, né? Se fosse perguntar a vocês aqui, né, em comparação a essas duas imagens, tá? Comparando aí. Então, aí eu pergunto, né? Quem está mais avançado aqui no ciclo menstrual? Essa primeira imagem ou a segunda imagem? Quem está mais próximo aí da terceira fase? A segunda Oi? imagem. A segunda imagem. Isso, perfeito. Perfeito. Nessa segunda imagem aqui, ela tá muito mais próxima da terceira fase do que essa primeira imagem aqui. Certo? Por quê? Porque aqui, ó, a gente vê um número maior de células superficiais. Certo? Maior. Tá, olhando para essa imagem, inclusive, se fosse olhar somente para essa imagem, já estaria mais para a terceira fase mesmo. Que a terceira fase é onde há o predomínio de células superficiais. E por que a gente sabe que é superficial? Né? Lembre-se que sempre verifique, sempre vocês vão dar preferência ao núcleo. Tá? Olhando o núcleo não tem como confundir. Se olhar só o aspecto da forma celular e do citoplasma, você pode confundir superficial com intermediária. Mas olhando o núcleo, você tira a dúvida, certo? Então aqui você dá para ver, ó, que o núcleo ele é epiquinótico. Você vê que o núcleo ele é escuro. Né? A cromatina está bastante condensada, né? Pequenininho também o núcleo. Então aqui são células superficiais mesmo. Né? Várias células superficiais. Certo? Vamos avançar aqui. Então a fase ovulatória, né, já é aquela fase, a terceira fase, certo? Fase ovulatória. 11º dia ao O 10º. professor vai cair em 4 minutos. 4 minutos, Não tem problema não. Quando cair, a gente se levanta. Viu? Aí, ó, o esfregaço já é mais limpo. Certo? Esfregaço limpo. Já nessa fase aqui, ó. Eu não sei se alguém tá com alguma coisa aberta aí. Está aparecendo esse quadrado preto aqui. Como se tivesse alguma coisa em cima da imagem, né? Do slide. Não tô entendendo porque tá aparecendo. Tá aparecendo para mim um quadrado preto. Não sei se tá aparecendo para vocês também. Retângulo preto aí com essa... Tá aparecendo. É, não sei por que tá aparecendo isso. Então, vamos lá. O esfregaço já é mais limpo. Essa fase é a terceira fase, é, professor? Terceira fase, é. Oxe, É, né? tava vendo Ok. estojo, também não vi sair, não. Oi? Ó, essa terceira fase, certo? A terceira fase do ciclo é a fase ovulatória. Né? À medida que a gente vai avançando no ciclo, o nível de estrógeno também vai aumentando. Então, veja. Quem tem mais estrógeno? A primeira fase, a segunda fase, a terceira. A terceira. Tá? E essa quantidade de células superficiais vai seguindo, né, a quantidade do hormônio. Então, por que existe mais células superficiais na terceira fase? Porque é nessa fase que vai haver o pico do estrogênio. Certo? Essa fase aí que é o pico do estrógeno. Então, vai haver o predomínio de células superficiais. Pode encontrar células intermediárias? Pode. Endocervicais também. Endocervicais e intermediários vão aparecer em todas as fases. Certo? Agora já aqui já não aparecem as endometriais. A ausência de células endometriais. Profundas, né? Nunca vai aparecer. Né? Se aparecer, vai ser uma ou outra perdida. Hemácias, leucócitos, tiócitos também é mais raro, né? Não tem débris celular, já é um aspecto mais limpo daquela lâmina, daquela imagem. Então vejam aqui, ó, essa fase ovulatória, tá vendo? Ó? A maioria são o quê? São células. A maioria, em vez aqui esse mouse ele
Eu passo direto aqui. A maioria são o quê? Células superficiais. Várias células superficiais, né? Então aí só tem praticamente célula superficial, né? Acho que até a... Não, elas não são intermediárias mesmo, né? Não é porque a célula também é azulada que ela é intermediária necessariamente não, né? Ela pode ser superficial com esse aspecto mais aí eosinofílico, ou mais cianofílico, certo? E aí a fase pós-ovulatória, que é a quarta fase do ciclo menstrual, ou a última fase, né? 16º dia ao 28º dia. Daqui a pouco tá... Pronto, coloquei para gravar. E aí tá aqui, ó, a descrição dessas células aqui. Como eu falei ali na imagem, também que tem aqui para vocês poderem ler aí, depois estudar em casa. Também pode aparecer durante a gravidez, ó, certo? Uma coisa que é... Prof, Oi? o senhor pode mostrar esse glicogênio nela para eu ver? Posso. O glicogênio é essa parte amareladazinha, Ah, joia. certo? Isso aqui, ó. Joia. E aí o núcleo dela fica periférico. Ó, o núcleo, ele fica periférico, né? Ó, empurrado aqui por esse glicogênio. É, fica periférico porque ele vai para a borda, é isso? Vai estar o quê? Ele vai estar na borda, Isso, esse periférico, né? Ele isso. está na borda. Chama núcleo periférico, né? Porque vai estar na periferia. Ou então núcleo excêntrico, né? O que é núcleo excêntrico? Que não está no centro. Certo? São denominações aí que vai ter o mesmo significado. Núcleo na margem também, né? Núcleo periférico, núcleo margeado, núcleo excêntrico. Mesma coisa. Ó. Aqui tem as características, certo? Dessas células. E aqui um resumozinho, né? Das várias etapas. Tá? Várias etapas aí do ciclo. Aqui são... O que eu também botei para vocês aprenderem, né? Os estiócitos. Como é que eles aparecem, né? Como é que eles são, os estiócitos. Os estiócitos, eles são um pouco menores, né? Que as células escamosas. Né? Tem esse aspecto aí mais arredondado, né? Citoplasma quase ausente. Certo? Tem células que quase que não tem citoplasma, esse aspecto mais arredondado. Citoplasma basofílico. Certo? O que são esses estiócitos? Os estiócitos são células, são leucócitos. Certo? É um subtipo de leucócito. Os estiócitos. É um outro nome para leucócito. Tá? E aí, ó, o que essas células, o que os estiócitos eles parecem? O que está aparecendo nesses estiócitos? O que pode confundir? Não lembra não? Lembra que tipo celular que a gente já estudou? Os estiócitos. Célula basal, metaplásica imatura. Célula basal. Lembra basal. Eu também acho que lembra basal. Mas eu ia falar... pode, até parece sim, mas parece mais com célula o quê? Endocervical, né? Célula granular. Você não se lembra lá? Aquelas células granulares de favo de mel. Não parece? Vocês acham? Parece realmente, professor. Aquelas células granulares, né? Favo de mel. Vocês estão lembrados? Células endometriais, né? Células granulares. Até aqui, ó. Aí pode ser confundido, ó, com células endometriais, são as células granulares, com os linfócitos também. Como são os linfócitos? Os linfócitos eles são células desse jeito também, arredondadas, certo? Mononucleares, certo? E desse tamanho, menorzinho, tá? E aí pode confundir.
Pronto, aqui a gente acabou esse slide, certo? O objetivo foi, quando deu tempo, né, a gente revisar o assunto que a gente falou aí um pouco da aula passada, e deu também para a gente destrinchar aí essas fases do ciclo, né? Ciclo menstrual, essas fases hormonais. Então foi legal aí, conseguiu aí